Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Educação em Pauta e no programa de hoje nós temos a presença de Alexandro Paulino de Oliveira. Ele é diretor do Campus Avançado Zona Leste de Natal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, antigamente chamado de Campus EAD, e hoje vai conversar exatamente sobre essa transição. Professor Alex, seja bem-vindo ao nosso programa e passar um pouquinho para quem está em casa esse momento de transição, né? É isso mesmo, Bruno. É um momento importante para a comunidade do IFRN. Nós temos um histórico aí de luta em defesa da institucionalização de uma unidade de educação à distância, que tem um histórico que começa com uma coordenação chamada de COTED, depois vira uma diretoria chamada de DETED, isso tudo no âmbito do Campus Natal Central. Apenas em final de 2010 e início de 2011, uma iniciativa do reitor na época, o professor Belchior de Oliveira, ele institui essa diretoria chamada DETED em Campus EAD, uma criação interna a partir da autonomia da própria instituição e autorizada pelo Consup à época, que criou essa unidade, que deu o status para essa diretoria de Campus EAD. Desde então... Isso já com o Instituto, né? Isso já criado com o Instituto. O Instituto foi criado em 2008, final de 2008, e aí em 2010, final de 2010 e início de 2011, foi dado esse status de diretoria. Na verdade, nós não deixamos de ser uma diretoria acadêmica, vinculada ao Campus Natal Central, né? Mas nós ganhamos o status de campus, né? Como se fosse um campus avançado ou um centro de referência em educação à distância. Mas então até aí seria só o nome mesmo? Seria só o nome. A diferença é que o próprio Instituto tomou a iniciativa de dotar essa unidade de servidores técnicos administrativos e professores, que ficaram lotados exclusivamente na unidade de educação à distância, portanto, trabalhando exclusivamente com a educação à distância, o que necessariamente eles poderiam atuar, e alguns deles até colaboram e colaboravam já desde aquela época com outros campos, inclusive com os programas de mestrado aqui do próprio IFRN, e atuavam na EAD. O fato é que a luta continuou para que esse modelo fosse defendido nacionalmente, para que a gente pudesse ter unidades autônomas de EAD, porque até hoje nós temos centros de referência espalhados pelo Brasil, secretarias de EAD, secretarias sistêmicas ou diretorias sistêmicas. Em alguns casos, pequenas unidades ou coordenações vinculadas à PROEM. É o modelo mais comum que nós temos na maioria dos campi, na maioria dos institutos e em algumas universidades também. No caso, a luta era para que realmente se reconhecesse esse modelo de campus. A dificuldade ela está na compreensão de que um campus ele não poderia ou não deveria ter apenas oferta de educação à distância. Essa oferta deveria estar articulada com ofertas presenciais. E assim como é uma modalidade, a educação à distância seria mais uma modalidade, não apenas uma modalidade exclusiva de uma unidade de educação à distância. Então a gente poderia dizer que essa realidade do IFRN, né, aqui Campus Natal Central, com essas unidades e até a oferta no Campus EAD, foi algo primeiro, que aconteceu primeiro aqui, né? Perfeito. Nas outras realidades... Foi uma iniciativa inédita e até hoje nós nos mantivemos como o único campus exclusivamente EAD, mesmo sendo um modelo não devidamente reconhecido, porque na verdade, na prática, nos sistemas do MEC, no SISTEC, em outros sistemas, nós não aparecíamos como campus. Né? Nós aparecíamos como Natal Central, vinculado ao Natal Central, que de fato éramos. Então a luta era dar essa autonomia. Nós já tínhamos autonomia interna, validada pelo Consup, mas nós precisávamos buscar uma autonomia de reconhecimento das ofertas da EAD para essa unidade. E aí, a partir de 2016, com o avanço da nova gestão, a gente caminhou na busca dessa nova autonomia e desse novo modelo, né? E entendemos que, naquele momento, insistir que houvesse o reconhecimento dessa unidade exclusivamente EAD não estava funcionando. E aí partimos para a busca de que, em conseguindo autorização para a implantação de um campus ou até mesmo um campus avançado, talvez fosse uma saída para ganhar a autonomia que queríamos, porque assim nós teríamos a alocação de novos códigos de professores e técnicos administrativos. A vinculação seria feita à reitoria, como uma unidade sistêmica que somos, porque é bom destacar que o trabalho feito com o Campus EAD, ele não é só voltado para a própria EAD, mas ele é uma unidade sistêmica que atende a todas as demandas de EAD do IF como um todo.
A maioria dos nossos campi hoje já são polos vinculados. E a ideia é levar essa oferta também para esses outros campos, não apenas como polos. Eles precisam também ser ofertantes de EAD. E o desafio agora, após a implantação desse novo campus, que ocorreu agora no final de 2018, com a portaria 1438 do MEC, né, de 28 de dezembro, e foi validado pelo Consul para autorização de funcionamento no dia 11 de março de 2019, com a resolução número 6, 2019, do Consul, então, que autorizou o funcionamento. Aí, a partir daí, nós passamos a chamar Campus Avançado Natal Zona Leste, que é a unidade de referência em AD para o IFRN. E a ideia é, com os demais diretores dos campos, fazer com que as ofertas EAD comecem a surgir dessas unidades. E a gente vai continuar dando o suporte necessário para que isso aconteça, seja na produção de material, produção audiovisual, que é tão bem feita hoje por essa unidade, por essa diretoria que a DIPMAD, era a DIPMAD e passa a mudar também agora a nova estrutura. Então, tudo isso colabora para que a gente tenha uma expansão. Talvez o cenário atual da educação à distância, né? Em termos de legislação, ele abriu muito mais possibilidades, houve renovação de toda a legislação vinculada à EAD, inclusive a possibilidade de oferta de cursos stricto sensu, é possível agora. Recentemente a CAPES referendou dando as normativas específicas para esse tipo de oferta, embora ainda não tenhamos esse tipo de oferta. Aqui no IF, a oferta à distância de stricto sensu, nós já temos mestrado, doutorado mais presencial, mas abre novas possibilidades, novos caminhos. E alguns campos já têm iniciativas de especializações 100% à distância, especializações com o uso de percentual à distância, alguns cursos de graduação usando os 20% possível dentro do curso, dentro da sua matriz. Então, acredito que esse é o maior avanço quando a gente fala de institucionalização, é fazer com que os campi presenciais também atuem na modalidade EAD. E a nossa missão é, além de ter as ofertas EAD, contribuir com essas ofertas presenciais que usam o ensino à distância e incentivar que possam ter novas ofertas, talvez até 100% à distância. Sejam de especializações, técnico subsequente, graduações, enfim, qualquer modalidade que venhamos a ter. Por que essa terminologia, Zona Leste, professor? O Campus Natal Zona Leste, nossa vontade era que ele, na verdade, surgisse como Campus EAD. Como essa nomenclatura ainda não é aceita, né, pelos órgãos vinculados à CETEC e MEC, a gente adotou o padrão que é das nossas unidades. Então, nós temos o Campus Natal Central, Apodi, Caicó. Aqui em Natal, nós já temos o Campus Zona Norte, o Campus Natal Central, o Campus Natal Cidade Alta, e aí a localização nossa geográfica, como nós estamos na região leste, e a unidade sede, que está sendo avaliada a reforma dela, está na Zona Leste, então o nome adotado foi o Natal Zona Leste para manter o padrão dessa nomenclatura dos campi. Né? A gente apenas manteve a referência de EAD para essa unidade como a unidade de referência em EAD, mas o nome do campus passou a ser Natal Zona Leste. Então é importante que seja atrelado, né? Porque às vezes quando muda de nome as pessoas começam a fazer confusão. Na primeira semana no portal a gente colocou lá, e aí Natal Zona Leste, todo mundo ligava, eu estou procurando aqui o campus EAD, não estou encontrando, aí a gente colocou lá entre parênteses, EAD, para manter pelo menos essa referência. Inclusive no próprio site do IF, da reitoria, né? Está entre parênteses. Lá, entre parênteses. O pessoal não confundir, ligou para cá, Campus Natal Zona Leste. Não, eu queria falar com a EAD. Professor, em relação à institucionalização, né, que o senhor disse, realmente é uma luta muito grande, mas a oferta, então, continua sendo um centro de referência à educação, ou seja, todos os cursos serão nessa área ainda. Isso. Nós vamos manter toda a oferta que nós já temos à distância, então, recentemente, nós colocamos o nosso plano de desenvolvimento institucional, mantivemos várias ofertas, vamos ampliar as ofertas institucionais, esse é o maior desafio, inclusive, por exemplo, em parceria com mais 4 campos nossos do interior, nós vamos ofertar um curso em administração, técnica em administração, à distância, numa demanda institucional, fora do fomento externo, e aí eu falo dos programas ETEC, UAB, Pronatec. Nós estamos fazendo esse esforço próprio agora, então a partir talvez do segundo semestre, a gente já tem esse projeto sendo aprovado para oferta, no mais tardar em 2020.
né? Mas são ações como essa, institucionais, que a gente precisa avançar. E quando a gente fala de institucional, na verdade, todos os cursos que ofertamos são institucionais, certificados pelo Instituto. Mas a gente está falando exatamente do fomento extra-orçamentário, né? Então, quando a gente tem um curso com esforço próprio, dentro da carga horária do nosso professor, com recursos do nosso orçamento, e aí isso passa a gente dar a nomenclatura de curso institucional. Entendi. Em relação a essa independência administrativa e financeira, esse é o principal patamar para essa institucionalização? Como é que funciona a partir de então? Exatamente. A principal diferença, né, nessa nova nomenclatura, além do nome, claro, é justamente a possibilidade de termos servidores que não sejam deslocados de nenhuma outra unidade. Na época em que foi criado o Campus EAD, nós tínhamos professores, servidores, códigos pelo menos, não é, que foram tirados, mas códigos que foram realocados nessa unidade para poder montar uma equipe. Quando a gente tem a autorização de funcionamento, junto com o funcionamento, nós recebemos, ou devemos receber, estamos ainda nesse trâmite, novos códigos de autorização de ocupação por professores e técnicos administrativos. Então, isso já dá uma autonomia para a unidade, ou seja, você não precisa ter códigos de outras unidades locados aqui. Além disso, você passa a ter um orçamento próprio, porque até então a manutenção do orçamento vinha da própria reitoria de um arranjo interno, um arranjo orçamentário interno para manter essa unidade. Então a gente passa a receber um recurso específico para esse campus. E no período de implantação você tem um recurso para a implantação dessa unidade. Claro que com o cenário atual, isso talvez complique um pouco, mas a gente aguarda que as coisas se resolvam e a gente possa implementar de forma mais eficaz essa nova unidade. Mas isso é importante, né? Agora, ou seja, a casa está sendo organizada pela própria casa, né? Exatamente. Né? Isso assim, sem tirar o mérito de todos os colegas que passaram por essa unidade, né? E que fizeram o que ela já é. Né? Nós assumimos em 2016 com uma estrutura excelente e referência nacional. O que a gente tem trabalhado para implementar agora é essa nova institucionalidade e ampliar as ofertas institucionais. Esse é o maior desafio. Ok, Alex. E você de casa não sai daí, a gente vai para um breve intervalo e na volta a gente continua conversando exatamente sobre esse momento de transição do campus EAD para o campus Zona Leste de Natal. A gente volta já. Como será que o meio ambiente vem reagindo à globalização? Na correria do dia a dia, a gente acaba nem notando, mas áreas verdes como esta fazem uma grande diferença em nossas vidas. As árvores prestam serviços ambientais e os benefícios trazidos por elas são muitos. E o melhor de tudo, elas não cobram nada por isso. No IFRN, a arborização é um assunto levado a sério e quem entra no Instituto logo nota os desenhos feitos nas árvores que, além de melhorar a qualidade de vida, harmonizam e embelezam o ambiente. Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu o iogurte e jogou o pote no lixo seco. Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa. Depois de usada, a sacola foi para o lixo seco. E junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa PET. Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Assim ele parece inofensivo, mas você já sabe os males que esse mosquitinho pode trazer. Por isso, todo cuidado é pouco para que o Aedes aegypti não se prolifere. Aí vão algumas dicas. Verifique caixas, reservatórios e depósitos de água. Eles devem permanecer limpos e lacrados. Deixe o terreno limpo de copos plásticos, pneus, sacos de lixo. Não parece, mas eles podem ser criadouros do mosquito.
As calhas dos telhados devem estar sempre limpas e desentupidas. O acúmulo de água é um local ideal para o Aedes aegypti. Coloque telas nas janelas da sua casa. Isso evita visitas indesejadas ao longo do dia. Ter bichinho em casa é bom, mas lembre sempre de trocar a água dele e de lavar o recipiente. Caso tenha alguma dúvida, entre nesse site ou ligue para esse número. É o seu canal de comunicação com o governo federal. No IFRN, todos os campos estão engajados na luta contra o Aedes aegypti. Isso porque a gente sabe que para vencer essa guerra, cada um tem que cuidar da sua parte. Entre na luta você também e prove que um mosquito como esse não é mais forte que um país inteiro. É o IFRN na luta contra o Aedes aegypti. Voltamos no intervalo, eu continuo a falar com o professor Alex, que é o diretor do Campus Avançado Zona Leste, né? E a pergunta que eu faço já nesse início, essa terminologia avançada, em que ela muda, professor, em relação às outras campi? Então, hoje no IFRN nós temos 3 campi avançados, né? Nós temos o campus avançado de Parelhas, Lages e agora o campus avançado Natal Zona Leste. A diferença principal é o número de códigos alocados e a estrutura. Sim, nós temos, sem esquecer, o mais recente também, Jucurutu, que está em fase de plantação também, que é um campus avançado. Qual é a principal diferença entre um campus e um campus avançado? O campus hoje ele tem uma lotação mínima de 20 e 40, ou seja, 20 técnicos administrativos, 40 professores. E isso dá a possibilidade de ofertas integradas, de ensino médio integrado, e com um número de professores maior, você tem possibilidade de atender um número maior de alunos. No caso da educação à distância, no IF, nós já tínhamos um número de servidores aqui quase equivalente a um campus. Nós temos 35 professores e 25 técnicos administrativos. O campus avançado, ele apenas aloca na autorização de funcionamento 12 técnicos administrativos, melhor, 13 técnicos administrativos e 20 professores. E que na prática, se a gente fosse adotar esse modelo, nós teríamos que diminuir o nosso quadro. Entendi. O compromisso do nosso reitor hoje foi manter esse quadro mínimo que nós já temos, tentar ampliar o quadro de técnicos administrativos principalmente, porque nós temos muitas demandas por técnicos específicos. Por exemplo, manter uma estrutura dessa de estúdio e audiovisual requer muitos técnicos específicos. A gente avançou nesses últimos anos, conseguimos adotar mais técnicos audiovisual ao campus, e alguns outros profissionais, mas na parte administrativa foi sempre a nossa maior dificuldade, porque como nós estávamos vinculados a uma outra unidade, então todo o gerenciamento financeiro, administrativo era feito por essa unidade, em parceria. Até entender as demandas, né? Isso. Então, agora nós estamos tentando equipar uma diretoria administrativa, minimamente, para que a gente, com essa autonomia, possa resolver nossos próprios problemas administrativos. É claro, agora em parceria com a reitoria. Então, o grande diferencial entre um campus e um campus avançado está no número de pessoas e, é claro, o tamanho dos equipamentos. Um campus avançado, você tem uma estrutura menor, né, do que num campus, efetivamente campus. E existem mais 2 modelos de campus maiores, né, e na nossa rede nós temos ainda os modelos de campus centenários, que a gente chama os modelos antes de se transformar em IF, que é o Natal Central, que o parâmetro é totalmente diferente. São campos que têm 5 diretorias, né? Mas Mossoró também? Mossoró também tem 3 diretorias diferentes dos campos avançados, que tem uma diretoria acadêmica, dos campi também, dos campos do interior, que tem uma diretoria acadêmica, uma diretoria geral e uma diretoria administrativa. O nosso modelo de AD ele tem essa estrutura e mais uma diretoria de produção de material didático, que agora vai passar a se chamar Diretoria de Educação à Distância, vinculados ao campus EAD. O senhor está falando exatamente sobre essa atmosfera da estrutura, né? Eu lembro que em outro momento da nossa entrevista, o senhor inclusive citou a questão da DIPMAD, né? Diretoria de Produção de Material Didático. Então, como é que muda agora com essa institucionalização? Então, nessa nova institucionalização, nós passamos a manter a direção geral do campus e a diretoria acadêmica. A DIPMAD, ela incorpora parte da COTIC, que era a coordenação de tecnologia, e a COVID ela se une à coordenação de produção de material impresso. Então, essa união se dá no entendimento de que hoje material impresso e material audiovisual
a multimídia, eles estão muito mais ligados. Os livros chamados impressos hoje são muito mais feitos no modelos e-books, por exemplo. Os objetos de aprendizagem hoje envolvem tecnologias impressas, mídias digitais e audiovisual. Então está tudo muito conectado. Os modelos de produção de material didático já não são os mesmos de 20 anos atrás. Então, nesse entendimento, a gente uniu essas duas coordenações. E trouxe a COTIC, parte da COTIC, no que diz respeito aos ambientes virtuais de aprendizagem. Que aí tem a ver também com material didático, né, que está dentro das mídias utilizadas pelo aluno. Então, por isso, a intenção de se criar uma diretoria de educação à distância. E aí nós passaríamos a ter um modelo diferenciado em 4 diretorias. Além da diretoria administrativa, que ainda é uma luta de conseguir a devida valorização dessa diretoria enquanto coordenação, né, e mais a diretoria de educação à distância, que aí passa a compor agora o nosso novo organograma. Com essa mudança, pode surgir vagas para concurso? Como é que funciona essa identificação da demanda e oferta? É possível seria necessário, sim, algumas funções bem específicas, como eu falei, que a gente venha a ter. Mas isso ainda é um horizonte um pouco muito distante, indefinido, né? Agora, em função do cenário atual, de cortes de gastos efetivamente que estão, ou melhor, de investimentos, né? A gente falar gastos seria um equívoco, do corte de investimentos na educação, inclusive em cima do orçamento que já está planejado para esse ano. Então, a gente não tem realmente nenhum indicativo da liberação desses códigos agora, embora a autorização preveja isso. Mas estamos ainda lutando, continuaremos lutando, inclusive porque tivemos uma autorização desde o final do ano passado e agora a efetiva implementação, ela depende disso. E aí, provavelmente, os códigos que serão alocados aqui abririam novas oportunidades de concurso. Mas o próprio cenário de concurso hoje é muito incerto, né? A gente vê outras tendências que não seja a contratação de pessoal efetivo. Mas é claro, eu acho que a comunidade como um todo, ela precisa estar atenta. A educação à distância, ela traz oportunidades assim incríveis, da educação chegar cada vez mais longe, mas a comunidade, a sociedade brasileira, ela precisa defender esse patrimônio que é a educação, que é o maior patrimônio hoje do brasileiro, é buscar a educação. A educação, né? Professor, em relação às parcerias, né? Como é que funciona e funcionará a partir de então essas parcerias para a oferta dos cursos? A OAB continua, a ETEC continua? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse tipo de fomento. Os programas, eles continuam. Hoje nós temos ainda um convênio, a partir de um edital número 05/2019 com a UAB, né, e que nos garantiu 1.200 vagas, que estão em tramitação agora, estão em execução. Dessas 1.200 vagas, acho pouco mais de 300 vagas, a gente ainda não teve autorização de ocupar essas vagas, de fazer os processos seletivos. Estamos aguardando a autorização, mas os programas também têm sofrido cortes. Né? Cortes principalmente no capital de custeio, no recurso de custeio e manutenção desses cursos, que requerem, um curso à distância, mas requer deslocamento para o polo, requer momentos presenciais, requer visitas, oficinas presenciais, que garantem uma melhor qualidade dos nossos cursos. E esses programas têm sofrido muito. O programa ETEC, por exemplo, a última ação da rede ETEC foi oferta do MEDIUTEC, que nós abrimos aqui no IFRN 4 polos, no interior, que é o ensino técnico articulado ao ensino médio da escola pública, um modelo de concomitância. E nós tivemos também uma ação de curso subsequente, né, junto com o Profuncionário, Segurança, Trabalho e Turismo. Mas todos esses estão encerrando e esse ano nós não tivemos nenhum novo edital, nenhuma nova pactuação. Então isso também nos preocupa. Mas, por outro lado, o que é que nós temos buscado? É fazer com a nossa equipe esforço próprio para oferta à distância também nos campos presencial, onde nós temos polo, né? Porque nós temos polos hoje dentro dos institutos, mas também temos conveniado com as prefeituras. E esses polos também sofrem com a falta de repasse de recursos, né, para manter a própria estrutura do polo, que é da responsabilidade da prefeitura, mas precisa também de um aporte do governo federal através da CAPES e de outros entes. É importantíssimo passar para quem está em casa esse trabalho, né, professor? Sim, porque claro. As pessoas às vezes têm estigmatizado muito a educação à distância, como talvez uma educação mais fácil, uma educação disponível para a hora que você queira, mas é muito complexo essa oferta. Muito, muito complexo. O cidadão, quando ele pensa no modelo de educação à distância, e isso acontece com nós profissionais de educação, que ainda não atuamos com a educação à distância, eles pensam no modelo mais flexível e associam sempre a flexibilidade à facilidade.
Atuar, o professor que atua só no presencial diz, o colega que atua na educação à distância, ele trabalha à distância, né? Mas isso não quer dizer que é um home office, que ele acorda a hora que quer e vai dormir qualquer hora e faz tudo. Não, ele está aqui presencialmente, tem toda uma estrutura de sala de tutoria, de ambiente virtual, de laboratórios, de biblioteca, inclusive videoconferência, webconferência, quer dizer, todo um equipamento para dar o suporte necessário ao professor e ao aluno. E aí o mais interessante disso tudo é que isso acontece com o aluno também. Vou fazer um curso à distância porque é mais fácil. O nosso maior público é o público trabalhador, que realmente está no trabalho o dia todo, mas ele precisa alocar tempo, inclusive naquela hora que ele acha que não está fazendo nada, estou só dormindo. Tem alunos nossos que estudam à noite, um pouco da madrugada, porque ele trabalha, cuida do filho, da filha, então ele vem em casa, tira aquele tempo, num sábado ou num final de semana ele vai a um polo para fazer uma prova, e aí esse é o ganho, a possibilidade de flexibilizar o seu tempo. Mas ele precisa cumprir prazos, tarefas, e isso é quando o aluno se percebe no modelo de educação à distância, ele vê o quanto é trabalhoso também. Ele dá conta disso, né? Desde que ele se organize, ele vai conseguir, mas ele não pode subestimar. E os profissionais que atuam também. Tanto que o Campus EAD ele oferece há muito tempo formação para a comunidade interna e externa de pessoas para capacitar pessoas para atuar na EAD. Sejam profissionais autônomos que já sejam formados, licenciados, ou os nossos próprios professores. Então, todo semestre nós temos oferta de pelo menos 200 vagas de curso de formação para a comunidade interna e externa. Muito importante. O senhor falou um pouquinho sobre o processo de quem está trabalhando no campus e para o aluno. Mudou alguma coisa com essa mudança de nomenclatura? Então, para o aluno, para os servidores, nós praticamente não sentimos muito impacto, né? É claro, os nossos sistemas estão sendo adequados, as novas estruturas de organograma estão sendo lançadas no nosso sistema de gestão, que é o SUAP. Nós tivemos um prazo aí para os nossos alunos agora de mais ou menos um mês de atraso na emissão de alguns certificados, justamente devido a essa mudança. Oficialização. Porque aí o sistema ele gera tudo automaticamente, mas aí, enquanto não mudávamos a nomenclatura, alguns alunos tiveram que esperar um pouquinho mais. Até porque o certificado vem do MEC, né? O certificado é feito por nós, nós temos autonomia para emitir, mas o nosso sistema teria que ser parametrizado para esse novo nome. Né? Que parece simples, mas não é uma simples edição, muda todo o fluxo de processo, né, tudo. Então isso já foi resolvido. Nós estamos transitando agora com os nossos servidores de uma estrutura administrativa para outra. Isso requer um pouquinho de tempo, né? No sistema tem lá o Campus EAD, que deixou de existir dia 28, ou melhor, dia 11 de março, e agora passa a existir o Campus Zona Leste. Então, esses servidores que estão alocados aqui virtualmente vão ter que passar para essa nova estrutura. Os novos setores que estão sendo criados e extintos anteriores. Então, é um processo um pouco complexo para não dar nenhum erro futuro no sistema. Novo fluxo, né? Para os alunos, não muda nada. Os cursos continuam o mesmo, as autorizações dos cursos são do nosso consulto com o CEPEX. Então, eles têm validade, sem nenhum problema, não há nenhuma alteração. Mesmo tendo sido aprovado ainda enquanto Campus EAD... Só o certificado que agora vai ter outro vai sair Zona Leste. Zona Leste. Exatamente. E uma última pergunta, professor, a gente está terminando, mas... Às vezes as pessoas confundem muito com essa questão do funcionamento acontecer dentro do campus Natal Central, ou seja, nessa unidade aqui na Avenida Salgado Filho. Hoje são duas, há uma perspectiva de ir para o novo. Como é que funciona essa dupla locação? Né? Isso é um tema que preocupa muito mais os nossos servidores, às vezes, do que os nossos próprios alunos que estão à distância nos polos, né? O que nós temos conversado com a reitoria e com o Campus Natal Central e com os demais entes envolvidos é que essa estrutura mantida aqui no Campus Natal Central, ela continuará funcionando. Não há um prazo determinado de saída nem de desmonte, de desestruturar isso aqui, porque nós temos investimentos altos que interessam a toda instituição, na verdade, atendem a toda instituição. Então, na verdade, o que será feito é uma unidade que será construída lá na Cidade Alta, né, que será basicamente uma parte administrativa e parte de multimídia. A intenção é de construir nova estrutura de multimídia lá, o que não vai desestruturar essa aqui vai se manter. Agora, o uso que vai ser dado a essas duas estruturas, a gente vai discutir agora, está discutindo dentro do planejamento. A gente pode manter essa estrutura, o Natal Central pode usar essa estrutura, outros campos poderão usar, assim como nós podemos e vamos manter funcionando essa nova estrutura. Essa discussão está sendo feita, os nossos arquitetos já fizeram alguns projetos, já fizemos algumas adequações, vai e volta,
Mas a intenção é fazer um planejamento adequado para que a gente não construa um equipamento e ele fique em desuso. Então essa é a maior preocupação, né? Porque a gente está trabalhando com recursos públicos, né, do nosso contribuinte. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Os investimentos eles precisam ser muito bem feitos para tornar eles mais eficientes, né? Professor Alex, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você, Bruno. E a você de casa, muito obrigado pela audiência em mais um programa Educação em Pauta. A gente se vê na próxima semana, aqui na telinha da TV Câmara, às 10h30, com representação aos domingos, neste mesmo horário. Até o próximo programa.